Placa-mãe top de linha não faz sentido. E eu nem tô falando de placa-mãe intermediária, como essa aqui, por exemplo, que seria uma intermediária aqui da linha AMD Ryzen AM5, ou esse canhão aqui, por exemplo, que é uma intermediária da linha AMD Ryzen AM4. Rapaziada, tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida. Como vocês podem ver, o canal tava sem vídeo porque eu tô quase sem voz. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e aqui tá horrível de queimada, mano. A minha garganta já inflamou 3 vezes esse ano. Para completar, eu sou asmático, então agosto, setembro e outubro é uma época do ano muito difícil para mim. Deixem nos comentários se o seu estado tá sofrendo com esse tanto de queimada que tá tendo nessa época do ano ou não, mano. Tá difícil. Eu sempre fui alucinado por placa-mãe top de linha, e eu falo daquelas top mesmo, muito bonito. O meu sonho de consumo, por exemplo, é umas Rock Tight. Aquela placa-mãe é a coisa mais linda do mundo, cheia de engrenagem desenhada. E o meu sonho um dia ainda é comprar uma placa-mãe daquela e ver aquelas engrenagens dela rodando, funcionando de verdade. Um dia a ASRock vai fazer isso. Só que a placa custa 2.000 conto ou até mais. E se a gente vir para a geração nova, então, falando de AM5, DDR5, aí, meu amigo, o negócio fica na conta dos 5K, viu? Já dá para você andar de bizinha. Mas tem que escolher, ou você compra a bis, ou você compra a placa-mãe dos sonhos. E apesar de uma B650 ASRock Tight, cheia de engrenagem, ser a coisa mais linda do mundo, ela não é melhor do que uma B650M dessa aqui, por exemplo. Essa aqui é a Gaming Plus Wi-Fi da MSI. Essa placa-mãe é um canhão. E por que eu digo que não é muito melhor do que essa? A primeira coisa que a gente tem que escolher na placa-mãe é o que? É o VRM. Não, errado, é a estética. Pelo menos é desse jeito que a gente faz. Apesar das ROC ser muito bonito, essa placa-mãe Tight ser um canhão, entenda o sentido de placa-mãe e o sentido funcional de o que você vai poder colocar de processador nela. Então, por exemplo, você tá lá com as ROC Tight, o negócio tem 400.000 ampere de VRM. Aí você fala assim, Rocha, essa placa-mãe aqui, eu posso fazer overclock em Ryzen 9 5900X, eu posso fazer overclock em Ryzen 9 5950X. Realmente, você pode. E ela tem muito mais amperagem de VRM do que a B650M Gaming Plus Wi-Fi da MSI, por exemplo. Porém, a Gaming Plus Wi-Fi da MSI também aguenta qualquer overclock. Isso mesmo no Ryzen 9 5950X. Ou trazendo agora para a linha AM5, né? Ryzen 9 7950X. Então assim, galera, entenda o seguinte, que mesmo que quando você tem assim, você fala, Rocha, aqui eu tenho 400 amperes de VRM, tudo bem. E aqui eu tenho 200 amperes de VRM. Ótimo. Por mais que essa seja melhor, o que ela traz de melhoria não vai impactar nada na sua vida. Não vai mudar em nada a realidade do seu processador, o desempenho do seu processador. Entenda que por mais que aqui tá sobrando, aqui também tá sobrando. E essa sobra exacerbada que você tem aqui, ou exagerada que você tem aqui, no fim das contas não vai mudar em nada. Simplesmente porque você não tem um processador acima do Ryzen 9 7950X, 5950X na M4 ou na M5, então não vai mudar nada na sua vida. Por mais que fala assim, essa é a melhor, porque ela precisa ser classificada como melhor. Ela tem mais VRM, ela é mais bonita, porém no frigir dos ovos é o melhor que não vai impactar na sua vida. Ambos vão rodar o mesmo processador, com o mesmo desempenho, com o mesmo FPS, portando as mesmas memórias e assim por diante. O que vai mudar alguma coisa é que uma pode ter PCI Express 5.0, 4.0 para todo lado, mas isso aí impacta muito pouco para nós gamers. É isso que eu quero muito que vocês entendam. Mas que você tem aquela tara de subir o upgrade do seu SSD e falar, Rocha, isso, eu quero utilizar um SSD que tem 200.000 MB de leitura. Ele não vai ser muito diferente do que um SSD SATA 3. Sim, um SATA 3 de 500 GB. Na hora de fazer o loading do seu jogo, na hora de rodar o seu jogo. Para games, não muda em praticamente nada, rapaziada. Outro motivo onde a galera se ilude muito, como por exemplo o PCI Express, pode ser 5.0, 4.0, 10.0, é que é o seguinte, o seu SSD, ele aguenta uma velocidade de gravação e de leitura absurda. Tudo bem, você tá lá com o seu PC, meu Deus, 7.000 MB de leitura, você pum, espeta um celular na bunda dele. Qual que é a velocidade do seu celular? Não chega nem perto do SSD. Na hora de transferir um arquivo para o teu computador, o seu SSD fica limitado a receber e a gravar aquelas informações na velocidade do que o seu celular consegue mandar para dentro do PC. Então não adianta. O ganho de um SSD, quando a gente fala 7.000 MB de leitura, 5.000 MB de leitura, ele nunca vai ser real na prática. Rocha, em qual situação eu vou ter aquela leitura e escrita real, em tempo real? Quando você tem
em uma placa-mãe, 2 SSD 5.0, 5.0, 4.0, 4.0. E você tem ali ambos, por exemplo, o de cima tem 5.000 MB de leitura, o de baixo tem 5.000 MB de leitura. E você vai fazer a transferência de um para o outro ali na mesma placa-mãe, utilizando o mesmo PC. É só nessa situação que você vai ter aquela leitura absurda, pau, transferindo de um para o outro. Caso contrário, joga em gafanhoto, não, você não vai ter proveito do seu SSD super violento que você comprou. Então não adianta ficar tarado com placa-mãe muito top de linha, porque ela tem 5.0 no SSD NVMe, meu Deus do céu. Porque não, isso não vai mudar a sua vida. Outra coisa que não vai mudar a sua vida, por exemplo, indo para a prática de fato, você pode ter uma placa-mãe aqui com slot PCI Express 4.0 e a sua placa de vídeo aqui, ela é PCI Express 5.0, meu Deus, Rocha, eu vou perder performance? Não, meu amigo, você não vai. Isso porque se o slot PCI Express aqui da placa de vídeo ele for X16, a perca de performance é 0, ou 1%, 1,5%. Você não tem perca de performance quando o slot da placa de vídeo é X16. Se ele tiver as 16 linhas PCI Express em 5.0, não vai mudar nada a sua placa-mãe ser 4.0. É por isso que eu tô cagando para as placas-mãe top de linha AMD Ryzen 7000, a M5, que saíram com o PCI Express 5.0. E aí eu falei em um vídeo que essa placa-mãe aqui, ela era melhor que a B650M TUF. A galera fala, pô, mas a TUF tem PCI Express 5.0, mas não vai mudar nada. Então assim, você tem que colocar sempre na balança o quão significativo é esse melhor. Se esse melhor, tem mais VRM, aqui tem PCI Express 5.0, um PCI Express mais novo, se vai impactar na sua jogatina, no seu dia a dia, seja lá no que for, não vai impactar. Por último, o pior erro o cara que deixa de comprar uma placa-mãe mais barata, e ele pode levar uma puta placa de vídeo para casa só para comprar uma placa-mãe top de linha, porque ele vai fazer upgrade de CPU. E aí o que ele pensa? Pô, vou comprar essa placa-mãe aqui de 2.000 conto. Aí ele pensa, vou tacar um Ryzen 5. E o cara nunca sai do Ryzen 5. Porque se for falar de jogos, o Ryzen 5 entrega o mesmo FPS do Ryzen 9, do Ryzen 7, é tudo misturado. A não ser que você for falar de produção, renderização e assim por diante. Então o pior erro que a galera mais comete na hora de montar um PC Gamer é usar todo o orçamento que ele tem na placa-mãe. Daí ele vai e compra uma placa-mãe de R$2.000 para colocar um Ryzen 5 600G. Nada contra colocar um Ryzen 5 600G, é um processador muito bom. Rocha, mas depois eu faço um upgrade de placa de vídeo. E na verdade o cara nunca sai do Ryzen 5 600G, ele fica preso ali a vida inteira. Ao invés disso, ele poderia comprar uma B550, que já vem com todos os PCI Express ali em 4.0. Ele poderia pegar um processador como, por exemplo, o Ryzen 5 5500, que é o 5600G, só que sem o vídeo integrado. E como agora você pegou uma placa-mãe de 500 pila, ao invés de uma placa-mãe de 2.000, que vai ser subutilizada, você nunca vai usar a potência dela, te sobrou 1.500 conto para comprar uma placa de vídeo, que hoje é uma RTX 3060. Cara, e pelo amor de Deus, ela é 10 vezes um 5600G. É 10 vezes. Vai se divertir por anos. A RTX 3060, 12 GB de VRAM, tranquilo. Vai rodar a maioria das coisas em 1440p, roda sim. Eu tenho aqui, por exemplo, a RTX 4060, que está saindo na maioria dos casos a R$1.800. E você tem aqui DLSS 3, mas o cara prefere placa-mãe top com 5600G, imaginando que um dia ele vai colocar um Ryzen 9 e aquele dia nunca vai chegar. Te sobrou 1.500 mais 300 conto, você leva para casa uma RTX 4060, ou pelos mesmos 1.500 uma 3060, ou que seja uma RX 6.600 e ainda te sobra um troco para ir tomar um sorvete, tomar um picolé. O RX 6.600 dá uns 200 Ryzen 5 600G, não tem nem como comparar qualidade gráfica, visual que você vai ter na sua tela em comparação com o Ryzen 5 600G. Rocha, você tá falando mal do 5600G? Jamais, jamais. Porém, o 5600G é pro cara que tem um orçamento estritamente apertado. Ele só tem os R$500 da placa-mãe e os R$600 do 5600G. O que eu tô falando aqui, o que eu tô batendo na tecla, o que eu tô macetando, ensinando, é pra galera que tem um orçamento mais folgado, prefere gastar ele todo na placa-mãe e ficar com o CPU com gráfico integrado, jogar com a qualidade bem abaixo, do que dividir essa grana, fazer um balanço
e ali poder utilizar uma placa de vídeo top, já sair jogando tudo que tem direito. Muito bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu queria falar mais, mas não tá dando certo, a voz já começou a falhar. Basicamente, esses são os maiores erros na hora de escolher uma placa-mãe. O primeiro, escolher uma placa-mãe por estética. O segundo, pegar uma placa-mãe muito top, muito melhor, mas que vai fazer tudo que a boa já faz. E o terceiro, gastar todo o seu dinheiro com uma placa-mãe, ao invés de comprar uma placa de vídeo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Rocha, tamo junto, até a próxima e fui!